Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas, apresentado por Rafael Augustus. Oi gente, tudo bem? Estamos começando agora o nosso podcast Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas, e vamos mostrar terapias que ajudam as pessoas a viver melhor, algumas que ajudam até curar doenças. Nós, antes de tudo, gostaríamos de agradecer a Yoshi, que disponibilizou esse espaço aqui para nós gravarmos o nosso podcast. Lembrando que você pode ouvi-lo no tocador de podcast da sua preferência, basta você digitar lá na busca RIC Podcasts, Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas. Hoje nós vamos falar sobre Reiki, que é conhecido também como terapia de cura energética. As pessoas utilizam das mãos para emanar energia, para ir trazer benefício para essas pessoas. E aqui ao meu lado a gente recebe a Vilza Helena, seja muito bem-vinda. Você trabalha há 15 anos com essa terapia, né, Vilza? E explica pra gente em que consiste o Reiki. Muito bem-vinda. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço a RIC Podcasts pelo convite. E sim, trabalho há mais de 15 anos com essa terapia chamada Reiki. Explica pra gente de onde surgiu o Reiki, como que ele funciona. Explica pra gente, a terapia milenar, né? De muitos anos atrás existe o Reiki e hoje em dia ele é bem difundido e bem aplicado com as pessoas. Sim, desde o tempo em que se ouviu falar sobre aquele homem, Jesus, que veio aqui e curava com as mãos, né? É que as pessoas têm esse olhar sobre a cura energética, a cura espiritual, frequencial, né? Então, o Dr. Mikao Usui, em meados de 1800, trouxe esse olhar novamente para o tratamento, a aplicação do Reiki, que é uma energia, uma frequência de luz, né? Energia vital universal, porque a palavra Reiki, né? Ela quer dizer Rei, que significa universo, energia vital, né? E que significa essa energia, então, que vem, né, do todo, né? Que está aí, então, a palavra Reiki, que significa energia universal vital. E de que forma vocês, terapeutas, utilizam essa aplicação? É através das mãos, né? Através das mãos. Então, nós sintonizamos essa frequência, nós ficamos como se fosse um tubo, né? Que recebe essa frequência dessa energia universal, dessa energia que está em tudo, né? E passamos através das mãos nas pessoas. Todas as pessoas, elas têm centros energéticos onde elas podem receber essa energia, para que assim aconteça o reequilíbrio, né, de todos os campos. Então, nós somos assim, nós temos um campo frequencial, né, um campo de energia, mais ou menos do tamanho assim dos nossos braços abertos, né? E esses corpos, esse campo energético, ele recebe esse tratamento. Então, nós temos ali a parte emocional, a parte física, a parte energética, né? A parte espiritual. Então, tudo hoje que a gente come, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, ele pode trazer um desequilíbrio para nós, né? E o Reiki, ele vem para tratar esses desequilíbrios, essas desarmonias, né? Como é que funciona? A pessoa tem que ficar sentada, tem que ficar deitada, e aí vocês aproximam a mão, não há necessidade do toque na pessoa. Não há necessidade, o terapeuta sente-se à vontade para encostar conforme a pessoa diz que tudo bem, ou se ela é mais tímida, não gosta, não precisa tocar, né? Mas esses pontos, esses centros energéticos que a gente chama, né, eles se chamam chakras. Então, as mãos, elas se direcionam próximo a esses chakras para que a energia Reiki possa ser, absorvida por essa pessoa que está sendo atendida. E no caso, as pessoas que procuram o Reiki, o que elas buscam e para quem ela é recomendada? Ela é recomendada para todos os seres, para tudo, né, na nossa vida. Mas geralmente quando ela tem algum desequilíbrio físico, né, geralmente está fazendo algum tratamento já médico, está com alguma doença já diagnosticada e tratando, alguma desarmonia emocional, então algum desequilíbrio, depressão, muito estresse, síndrome do pânico, elas também buscam muito
esse tratamento, e várias outras questões, às vezes emocionais, que a gente passa na vida, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia, com a nossa família. Então, todo tipo de desequilíbrio ou desarmonia que a pessoa possa estar sentindo, ela pode receber o reiki e se sentir mais harmonizada, em equilíbrio, para conseguir resolver essas questões. E a sessão? Qual que é a média de duração de uma sessão dessa? Depende do terapeuta, muito mais em torno de 1 hora. E no caso, é interessante que o reiki a gente conhece muito utilizado nas pessoas, mas ele também é utilizado para até mesmo animais, cachorros, gatos, até mesmo nos casos de hiperatividade, que não param de latir, são bastante agressivos, eles também são utilizados em animais. São utilizados em todos os seres vivos, animais, plantas, pessoas, né? E até em ambientes também. Então, a gente já consegue emanar o reiki também em ambientes onde a gente sente que não está se sentindo tão bem naquele local, né? Também pode ser feito. E quais os principais benefícios que o reiki pode trazer para uma pessoa quando ela faz? Seja por doença, por questões sentimentais, o que ele pode trazer de benefício para a vida da pessoa que faz? Todo tipo de benefício, né, de melhora, né, da resposta imunológica, melhora do emocional, então a gente sente mais confiante, mais feliz, né, sente a beleza da vida, né, porque os chakras, eles estão ligados no nosso corpo físico pelo nosso sistema endócrino, então pelas nossas glândulas, né, e quando o reikiano, ele atende uma pessoa, ele faz esse reequilíbrio, então atingindo o corpo físico, o emocional da pessoa e o energético. E no caso, a pessoa que faz o reiki, ela tem plena consciência que ela também pode aprender a técnica para aplicar em outras pessoas. Qualquer pessoa pode ser iniciada no reiki, né? Então ela pode se tornar um reikiano a qualquer tempo que ela se sinta à vontade para isso. Você estava me contando aqui, inclusive, você teve uma experiência com reiki e aí, após isso, que você foi buscar mais sobre essa terapia e aí, então, se especializou. Explica pra gente como é que foi a sua experiência com reiki. A primeira vez que eu recebi reiki, eu senti uma energia muito diferente no meu corpo, no meu sistema emocional, né? Eu fiquei realmente muito emocionada, assim, com o que eu senti. E por uma oportunidade de conhecer terapias holísticas, eu fui estudar um pouco mais, né? E nesse curso, chamado Bioterapia, foi que eu recebi a minha primeira iniciação de reiki, né? E quando eu finalizei esse curso, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com as terapias holísticas e, principalmente, o meu foco principal é o reiki. No caso, a senhora estava contando alguns clientes, né, que vocês tratam nessa terapia, as pessoas que procuram como clientes. O que as pessoas que te procuram têm de problemas? A senhora me listou vários, né? Entre os principais aí, fala pra gente que já teve melhoras, as pessoas te procuraram e aí se beneficiaram através da terapia. Alguns casos, assim como dificuldade para engravidar, né? Alguns casos de depressão, alguns casos de síndrome do pânico, tristeza profunda, mal-estares físicos, né? Então dores em articulações, né? Na coluna, dores de cabeça, enxaquecas. Na prática, o terapeuta ele manda a energia para a pessoa e a energia, essa energia enviada por ele, vai meio que curar, direcionar para esses problemas dela. Como é que isso funciona na prática? Cada chakra, ele fica sintonizado, né? Ele está no nosso corpo físico e ele age, né, de uma determinada forma. Então, quando nos alimentamos mal, quando sentimos assim algum mal-estar físico, né? Quando sentimos problemas emocionais, né? Dificuldades, brigas, desavenças, situações de perigo, tudo isso faz com que o nosso corpo ele reaja de alguma forma. Então, esses chakras eles ficam em desequilíbrio e cada lugar de cada chakra, então são 7 chakras principais que estão bem no centro do nosso corpo. Esses 7 chakras, eles dizem um pouquinho para a gente o que aconteceu com a pessoa. Então, se é no chakra frontal, tem uma determinada situação que aconteceu com a pessoa. Se é no chakra laríngeo, por exemplo, que é aqui perto da nossa garganta, ali na tireoide, então também tem
alguma coisa acontecendo com a pessoa. Por exemplo, a pessoa gostaria de falar muitas coisas e não pôde. Ela queria explodir ali no momento de raiva e não pôde. Ela segurou muito a criatividade dela, né? Então, ela não pôde expressar alguma coisa que ela gostaria. Então, esse chakra vai estar em desequilíbrio e pode causar uma doença física, como dores de garganta, dificuldade para falar, né? Então, quando essa energia Reiki ela entra nesse chakra, né? Ela auxilia esse equilíbrio. Então, a pessoa ela vai desbloqueando e vai conseguindo por ela mesma resolver aquela situação. Então, ela vai conseguir falar de uma maneira mais tranquila, ela vai conseguir expressar aquilo que ela gostaria de expressar e não pôde. Então, através do Reiki, essas energias, vamos dizer assim, elas vão sendo reequilibradas. Então, em cada ponto onde há necessidade dessa limpeza, dessa purificação, né, dessa energização para que a pessoa possa fluir melhor na vida dela. Nesse caso aí, você aplica o Reiki na região do pescoço, na garganta, e aí aproxima a mão da garganta da pessoa. Aproxima a mão e aí fica ali uns minutinhos, né? Existem alguns símbolos também no Reiki que podem ser utilizados, então nós pensamos esse símbolo e ele é ativado, porque o reikiano ele consegue trazer, né, essa ativação ali para aquele chakra e faz com que a pessoa, então, se cure, vamos dizer assim, daquela desarmonia, daquele desequilíbrio que ela estava passando naquele momento. Você citou a região da laringe aqui. Quais são os outros chakras? São 7 ao todo? São 7 os Onde principais, né? O primeiro é na base da nossa coluna. Então, ele está bem ali no finalzinho da nossa coluna e nos liga à terra, né? O segundo é aqui pertinho do umbigo, 3 dedos ali abaixo do umbigo, né? Então, ele se chama chakra umbilical, tá? O terceiro é o chakra perto aqui do nosso estômago. Então, esse chakra é o plexo solar, tá? O quarto, ele está bem aqui no nosso coração, no nosso timo, né? Então, aqui é o chakra cardíaco, né? Onde sentimos, então, emoções, né? Tristezas, alguns tipos de desequilíbrios que chegam, mas ele vai trabalhar através da nossa amorosidade e vai liberar, então, esses bloqueios, né? E aí teria o chakra laríngeo, que é aqui na garganta, né? O sexto é o frontal, né? Que é bem aqui no meio da testa, né? Então, seria ali que as pessoas conhecem como terceiro olho, mas ele está ligado à nossa hipófise. E o sétimo chakra é o chakra coronário, né? Que nos liga, então, as energias divinas, as energias superiores, né? Está bem aqui no topo da nossa cabeça, que é onde fica a nossa moleira, né? Geralmente o Reiki, as pessoas utilizam as mãos, mas também podem ser utilizados outros objetos, como é o caso de cristais. Nesse caso, como é que é a aplicação, a energização desses objetos para passar para a pessoa? Os cristais, eles já têm sua energia própria, né? Então, nós podemos usar, então cada chakra tem uma cor, né? E você usa o cristal da cor naquele chakra. Então, você coloca na pessoa exatamente naquele chakra. E aí, você aplica o Reiki. Mas pode também utilizar algumas plantas, se a pessoa sentir, né? O Reiki xamânico estelar, ele trabalha também com alguns outros elementos, né? A energia dos 4 elementos, né? Então, aí vem os cristais, as plantas, alguns sons, né? E então pode ser utilizado. Eu utilizo mais os cristais mesmo. E aí você aplica os cristais, por exemplo, a pessoa está precisando do Reiki aqui na região da laringe. Aí a senhora aplica o cristal aqui. Coloca o cristal ali e faz o Reiki em cima. Ah, sim. E no caso, o Reiki não tem necessidade da pessoa estar presente, por exemplo, uma ao lado da outra. Você pode fazer por telefone, por até mesmo pela internet. Como é que isso se aplica uma vez que a pessoa não está diretamente recebendo essa energia da mão da outra? Então, a gente chama de Reiki à distância, né? Então, nós atendemos as pessoas aonde elas estiverem. Então, primeiro, precisa uma conversa antes, precisa que a pessoa possa ter um tempinho livre naquele momento para que ela possa receber a energia Reiki aonde ela estiver. Então, quando entramos em contato, marcamos o momento certo e aí eu faço a aplicação da onde eu estiver, aonde a pessoa estiver, né? Então, não tem, a gente
passa por essa barreira, né, espaço-tempo, e essa energia reiki ela pode chegar na pessoa aonde ela estiver. Não precisa estar o contato, nem estar muito próximo. Isso se chama reiki à distância, porque a energia reiki, como eu disse, tem alguns símbolos que podem atuar dessa forma à distância. Vilza, e no caso, a pessoa que ela recebe essa terapia, o benefício é imediato ou demora, tem que fazer várias sessões, ou imediatamente a pessoa já pode sentir uma melhoria? Depende de cada pessoa, né? Como as terapias holísticas, elas trabalham assim, né? Então, a gente não sabe como que aquela pessoa vai reagir assim que ela recebe um tipo de tratamento holístico. Mas, geralmente, é imediato. O bem-estar é na hora. Importante a gente lembrar uma informação que o Ministério da Saúde reconheceu o reiki como uma terapia alternativa e pode ser até recomendada por médicos do Sistema Único de Saúde para auxiliar na cura de doenças, né, Vilza? Explica essa questão para a gente, que é uma coisa sacramentada ali pelo Ministério da Saúde que realmente traz o benefício para a pessoa quando se trata de doenças. Hoje a terapia holística, principalmente o reiki, né, ele está sendo muito reconhecido, né, e eu agradeço muito por isso, porque sim, os médicos estão percebendo que não resolve só tomar o remédio, né, que a pessoa ela é um ser íntegro, né, ela é um ser que tem muitas questões ali, não só a parte física, que tem essa parte emocional e tem a parte energética. E que quando tratado tudo isso junto, a pessoa realmente pode chegar a uma cura, né? Diferente de a gente só tomar remédio ou de só fazer um tratamento para a parte emocional, né? Ou só energética. Então, quando a gente faz isso tudo junto, aí realmente temos um auxílio, né? E hoje, então, os médicos recomendam que as pessoas sim, recebam o reiki, recebam o tratamento dessas terapias holísticas alternativas, complementares, para que ela se sinta muito melhor a partir daquele tratamento que ela está fazendo. A gente tem que falar, né, Vilza, porque não só o reiki, mas algumas outras terapias alternativas, até mesmo holísticas, elas foram muito mal vistas pelas pessoas. Então é importante que a gente veja um reconhecimento do Ministério da Saúde, reconhecer algo que foi tão assim mal falado pelas pessoas. O que você tem a dizer para as pessoas que realmente veem ainda com maus olhos o reiki, uma vez que agora é até mesmo reconhecido cientificamente que traz benefícios? Dizer para as pessoas que elas precisam conhecer, precisam passar pelo processo para que elas realmente sintam o benefício que esse tipo de tratamento traz, né? Quando eu comecei a trabalhar com o reiki, as pessoas tinham muito mais preconceito, elas achavam que tinha alguma situação religiosa envolvida, que tinha alguma conotação espiritual negativa, ou que eu seria uma vidente, ou alguém assim desse tipo. E quando elas recebiam o reiki, elas viam que é uma transformação muito grande assim do ser, né? Porque a gente começa a vibrar numa frequência muito mais elevada, muito mais sutil, né? Então, a gente deixa essas pequenas coisas ruins, né, que a gente sente no dia a dia, como esses mal-estares emocionais, essas dificuldades de falar, dificuldade de ver a vida de uma maneira mais alegre, feliz e amorosa, e a gente começa a olhar a vida assim. Então, a gente tem um benefício porque a gente se sente um ser melhor, né? Em todos os sentidos. Então, o nosso corpo fica bem, a nossa cabeça fica bem, né? A nossa energia fica bem. Então, as pessoas querem estar junto com a gente, as pessoas querem conversar com a gente, as pessoas se sentem bem ao nosso lado, né? Nos lugares onde a gente está. Então, isso é o tratamento, né? Isso é o melhor que a gente pode ter. Não, né, alguém que pesa nos ambientes, alguém que não consegue se cuidar, alguém que não consegue dar a sua própria opinião ou dizer as coisas que gostaria, né? Então, o reiki, ele vem para esse tratamento mesmo da pessoa como um todo, né? E hoje as pessoas estão procurando muito se melhorar,
né? Então elas querem estar bem, elas querem ficar bem, elas querem viver uma vida mais feliz e plena, né? E os tratamentos holísticos, os tratamentos, principalmente o Reiki, né? As terapias florais, a constelação familiar, ela vem mesmo para essa mudança, né? Do ser humano, né? Então, para que a gente possa ser uma humanidade melhor, né? Que a gente não fique, então, sendo esse tipo de pessoa que acaba desestruturando as famílias, os amigos, as pessoas que a gente sim quer ficar bem, que a gente quer ser feliz, que a gente quer viver aqui com toda a potencialidade que a gente veio para ser. E realmente não há contraindicação, qualquer pessoa pode fazer. Não há contraindicação, animais, plantas, objetos, lugares, casas, né? Nós principalmente, né? Então, em qualquer idade, em qualquer tempo, a gente pode fazer. Então, faz o convite aí para as pessoas que ficaram curiosas para saber sobre a terapia. Fala no geral o que as pessoas que experienciarem o Reiki podem trazer para a sua vida. Então, quero convidar todos vocês para vir conhecer, né, o tratamento de Reiki, para que vocês tenham uma melhor qualidade de vida, para que o seu corpo físico tenha a sua potencialidade de expressão, né, para que o seu emocional se transforme, né, que você seja uma pessoa mais forte emocionalmente, né, mais com autoestima melhor. Então, que o teu campo energético, vibracional ou espiritual seja sempre elevado, né, com muita luz e amor, que é o que o Reiki traz para a nossa vida, né? E podem me procurar, né, a qualquer momento. E então eu convido a todos vocês para virem conhecer mesmo esse tratamento chamado Reiki. Vilza, muito obrigado aqui pela sua entrevista. Foi ótimo conversar com você, saber um pouco mais sobre essa terapia de Reiki. Então, olha, você, para ouvir o nosso podcast, é só você acessar no seu tocador de podcasts aí preferido, Reiki Podcasts, Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas. Você ouve esse episódio e muitos outros. Até o próximo.